Boa noite a todos! Bem-vindos a mais uma live da série Conversando na Janela. Para quem não me conhece, eu sou a Lac Lobato. Eu sou surda analisada desde os 10 anos de idade. E hoje eu tenho a oportunidade de ouvir, graças ao implante coclear, eu sou usuária bilateral. E com essas lives eu tenho trazido profissionais cada vez mais incríveis. Eu sou assim fã da maioria dos profissionais que eu trago. E esse fonoaudiólogo que eu estou trazendo hoje é uma honra tê-lo conosco, porque ele é do Hospital Irmã Dulce. E quem lê meu blog sabe que eu já fiz uma grande homenagem ao Irmã Dulce, porque eu sou muito fã da nossa santa brasileira. E o hospital dela é um centro muito importante de implante coclear no Nordeste. Então eu trouxe o Dr. Marcos Baiara para falar com a gente sobre neuroplasticidade. Essa palavra é difícil, né? Mas ele vai explicar para a gente, vocês vão ter a oportunidade de conhecer muito sobre essa terminologia. Então, por favor, Dr. Marcos, se apresente para nós. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. É uma oportunidade ímpar falar com usuários, falar com influenciadores, porque é uma área tão importante, a gente conversa muito só com audiologista, né? Essa oportunidade é muito boa e mais ainda porque vocês, os pacientes, a família, são aqueles que praticam, que exercem e que sofrem as influências da neuroplasticidade, esse processo mágico do implante coclear e outras formas de estimulação. Eu sou do Hospital Irmã Dulce, né? Como ela mesma disse, é um prazer imenso fazer parte dessa obra grandiosa. Estou lá já vão fazer 13 anos já, construímos o projeto juntos. Hoje nós somos o CER4, né, que é o Centro Especializado nas 4 modalidades, não só a parte auditiva. Nós integramos muito mais, porque a nossa intenção é integralizar e ver o indivíduo como um todo, não como uma orelha, um olho, uma questão de motricidade ou neural, mas um indivíduo com seus medos, seus anseios, sua família, seus processos todos bem humanizados. Eu vou começar te perguntando um pouquinho sobre o centro do Irmã Dulce. Olha, eu não costumo fazer esse tipo de pergunta, mas como eu fiquei sabendo que é o maior centro do Nordeste atualmente, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre o hospital. Então, tá bom. Nós começamos esse sonho em 2009. Né? Em 2009 nós começamos o projeto, né? E aí foi a primeira cirurgia em fevereiro de 2009. Inclusive nós temos uma usuária, a primeira usuária, a Carmelita, que ela está hoje em Portugal, morando em Portugal. Ela é muito bem oralizada, é pós-lingual, mas é um caso bem interessante. Nós fomos evoluindo, né? Hoje nós estamos com uma trajetória de muitos anos já. Nós temos hoje 600 implantados no nosso serviço já, e crescendo vertiginosamente. Fazemos todo o processo, já mudamos a portaria para manutenção e troca, né, de processadores. Embora esse processo de manutenção está meio complicado ainda, né, a gente tenta sempre atender bem os pacientes. No serviço, a gente incorporou também a parte de saúde auditiva, também tem a ASE, FM, prótese auditiva ancorada no osso, é bem completo. E desde, se não me engano, 2002 ou 2003, nós também somos CER4. Nós englobamos todas as modalidades. E aí a gente tem todo o processo terapêutico, de programação terapêutica dos pacientes, muito cuidado, muita tranquilidade. A gente faz vivências com os pacientes, se dedica muito ao cuidado com eles. E aí você conhece a obra, né? A obra é uma obra grandiosa, tem muita permeabilidade e estamos aí para acolher, ajudar, organizar e ver o indivíduo como não uma mastoide a operar, uma cóclea, mas um indivíduo pensante, que tem família, pensando no bilinguismo, se for essa escolha, e outros processos e tal. Nossa, que bacana ouvir isso, né?
É difícil a gente ver fonoaudiólogos falando assim espontaneamente do bilinguismo. Então eu gosto de ouvir, porque eu acho que todo mundo deve ter a oportunidade de fazer um implante, se tiver interesse, independente da língua que vai usar. Eu acho que o implante ele é colocado para que a gente tenha a oportunidade de escutar a trilha sonora da vida. Porque o mundo tem tanto barulho para nos oferecer, né? Então eu agradeço pela generosidade de citar esse assunto. E eu Eu vou penso, inclusive com esse assunto, só com uma parte, perdão, é muito importante porque a pessoa tem o direito de escolher o que ela quer. Né? A minha intenção e nós, como fonoaudiólogos, audiologistas, a gente tem que ter, a intenção nossa é oferecer uma forma de comunicação para esse indivíduo, para que ele possa se interagir. Eu tenho vários pacientes onde, às vezes, os pais são surdos totais e fazem libras e operaram a criança. E aí, a criança é bilíngue. Então, eu acho muito interessante isso. Que legal, é bom saber que tem pais surdos que também optam pelo implante do filho, ainda que ele vá usar Libras e ele vai viver dentro da comunidade surda, mas ele também vai ter a oportunidade de ouvir. Isso é muito especial. A gente está vivendo um momento em que a gente está começando a abrir portas para a diversidade se abraçar. E eu espero que dê certo, né? Agora eu vou perguntar sobre o tema da live. Olha, eu vou admitir que eu fiz esse convite para você muito por curiosidade minha, tá? Eu nem sei dizer se os meus seguidores têm tanto interesse nesse assunto, mas eu tenho, porque eu sou apaixonada pelo cérebro. E quando a Liz, que é uma fonoaudióloga que também trabalha no Irmão Dulce, né, da área de reabilitação auditiva, ela me falou de você, ela citou esse termo. E aí eu falei, não, vai ser esse assunto que eu vou querer que o Marcos traga pra gente, porque é uma coisa super importante da gente ter um mínimo de conhecimento que seja. Então, por favor, explica pra gente o que significa neuroplasticidade. Neuroplasticidade é toda a capacidade cerebral de se adaptar, de se modificar, de se mudar de maneira funcional mediante um estímulo externo. Pode ser qualquer estímulo externo, né? O cérebro é uma estrutura plástica, como se fosse uma argila. Eu até brinco em aulas que eu dou, eu ponho um desenho do cérebro, ele vai uma argila na mão, né? E quanto mais você estimula no período adequado de evolução, de plasticidade, maior essa modificação. E essa neuroplasticidade para qualquer estrutura de estimulação, mas especialmente para a comunicação, ela é muito mais intensa do 0 até os 3 anos de idade. E justifica-se muito da indicação do implante precoce, não que não tenha depois, a gente vai conversar sobre isso. Continua tendo plasticidade, neuroplasticidade, mas ela não é tão grande. Porque essa neuroplasticidade ela funciona da forma de você criar novas conexões cerebrais mediante um estímulo externo. E a própria função cerebral, depois que a criança nasce, ela vai se desenvolvendo. Mas é normal essa função de plasticidade. Mas a estimulação aumenta essa plasticidade. E tem tudo a ver com o implante. Não tem como falar de implante sem falar de neuroplasticidade. Porque eu costumo dizer, o implante, assim, por si só, é um brinco, né? Uma estrutura que conduz uma estimulação a um órgão sensorial que é a cóclea. Porque a audição é um processo cerebral. Eu costumo dizer, ouvimos com o cérebro. Por isso é tão importante a neuroplasticidade. E de que forma, sendo bem sincera, bem direta, de que forma a neuroplasticidade influencia na reabilitação auditiva? Totalmente, porque você é um exemplo disso, né? Na live que você estava falando com minha querida amiga Lilian, né? Lilian Flores, abordou muito isso. E todo o processo de reabilitação é uma neurociência, é uma reorganização neural. Concorda comigo? Então, tem que ser esse processo. E aí, a questão da neuroplasticidade, que a gente sempre preconiza, quanto mais cedo nós reestabelecemos esse canal auditivo, que no caso do surdo está deficitário por algum problema coclear ou outras coisas, e com o implante eu restabeleço a entrada sensorial, o som, certo? E aí eu restabeleço, mas essa criança pode ter, por exemplo, uma idade cronológica de 1 ano, 2 anos, 3 anos, começar a ouvir naquele momento. Esse delay temporal, esse espaço temporal, é importante. E aí, quanto mais tempo existe
mas a terapia é relevante. A terapia é um processo facilitador. A reabilitação em si é ela que organiza essa estrutura. E Lívia mesmo mostrou para vocês a importância da família, o empenho, a estrutura da família de reorganizar. Né? Você disse, eu estava ouvindo a sua, que você implantou um pouco mais velha, mas o esforço da sua família, esse processo todo de estimulação que é contínua, né? Isso tem muita diferença. Às vezes você pega uma criança bem pequenininha que faz o implante e não tem uma boa estimulação, uma boa reabilitação, uma boa família, quebra muito implante, quebra muito fio, fica muito sem usar, ela perde esse processo de neuroplasticidade importantíssimo nos 3 primeiros anos. Então, só para eu entender, a neuroplasticidade ela tem prazo, ou a gente tem neuroplasticidade por toda a nossa vida? Tem por toda a nossa vida, mas ela diminui drasticamente. Né? Ela diminui drasticamente. Para a questão audição e comunicação, ela é muito intensa até os 3 anos, 3 anos e meio de idade. Tanto que se você pega uma criança ouvinte com uma audição normal, até os 3 anos, 3 anos e pouco, aos 4 anos de idade, você consegue ensinar uma outra língua para ela sem sotaque, devido a essa neuroplasticidade que é imensa. Então, a gente usa esse processo para poder indicar cada vez mais precoce o implante. Mas, claro que quanto vai aumentando, continua. Nós indicamos também. Mas tem aquele processo. Um adulto, por exemplo, surdo pré-lingual, que vai tentar fazer o implante com 15, 20 anos de idade, esse processo de neuroplasticidade está bem menor. Ele pode fazer, ele vai ser estimulado, só que está bem menor. E aí você vai ver o que não é tão comum, a pessoa vai ter muito mais dificuldade comunicativa. Um exemplo claro disso, você pega uma criança hoje, por exemplo, é uma criança de 3 meses de vida, que fez a triagem neonatal, diagnosticou, colocou o aparelhinho até os 6 meses, não conseguiu evoluir com o aparelho, fez o implante com 8 meses, 9 meses de idade, por exemplo. Com 3 anos de idade, com uma boa reabilitação, boa estimulação, ela fica pareada com uma criança ouvinte na mesma idade, devido à neuroplasticidade e à estimação. É possível fazer isso. Nesse sentido, que eu acho que não é limitante, mas é muito importante. Por quê? Eu vejo o implante como um aspecto de audição, de entrada sonora. É importante para todo mundo, mas quanto mais subsídio eu dê para ele, para funcionar a comunicação oral, melhor para o paciente. E assim, essa criança que foi implantada cedo, mesmo porque ela precisa aprender a ouvir, ou basta botar o implante nela, vai funcionar perfeitamente? Aí, essa porque o aprendizado da audição não é tão incidental. O que acontece? Fazer um paralelo com a criança ouvinte normal. A criança nasceu. O pai, a mãe brinca, chama atenção, vai dar banho, fala do pé, da mão. Ele vai ouvindo. Aquilo que a Lina falava. Por dia se ouve milhões de palavras, não é isso? E essa estimulação vai indo, respeitando o desenvolvimento normal da audição infantil. Quando o paciente é implantado, por exemplo, nasceu com deficiência auditiva, diagnosticou e fez o implante com 1 ano de idade só, por exemplo, ele passou esse tempo grande de 1 ano, que é crucial a estimulação. Imagina quanto de fala ele não ouviu em 1 ano. Não é muita coisa? Então, esse substrato não foi tão estimulado. E aí, quanto mais organização se tem para reaprender a ouvir aquilo que poderia ser dental da comunicação, ele vai tendo problemas, né? Ele vai tendo e vai atrapalhando o processo. Então, opa, o que aconteceu? Saiu aqui, peraí. Para mim continua tudo certinho aqui, está funcionando. Peraí, vocês estão me vendo? Desculpa, perdão. A Lilian está nos assistindo. Só para você saber, nós temos uma convidada internacional nos assistindo, que a Lilian Flores está assistindo a sua live. Te mandar um beijo aqui. Que linda. Muito obrigado. E tudo que a gente fala de neuroplasticidade tem a ver com a reabilitação. Eu costumo dizer que eu trabalho com implante, com diagnóstico e mapeamento mais intensamente, né? Mas eu falo que o implante dá certo pelo pós-operatório, né? Aquele processo grande do acolhimento, do reabilitador, trabalhar junto com a gente no mapeamento e no apoio com a família. Que o reabilitador consegue
fazer com que aquele processo terapêutico, que é uma brincadeira, para reorganizar essa atividade cerebral que essa criança nunca teve. Então, uma criança, ele voltou a ouvir agora com o implante, ele não entende o que é som, ele não tem memória auditiva. Você entendeu? Então, ele tem que reaprender, ensinar, aprender a ouvir os sons. E por isso aquele processo de um sonzinho, o outro, e assim vai indo. Eu até falo para os pacientes, na hora que eu ativo o paciente, a mãe começa a gritar, fulaninho, está ouvindo, mas é natural, o leigo, mas não está ouvindo, tá? Detectando, detecta sons, mas ouvir é cerebral. E quando, mesmo com a plasticidade, com essa criança que foi implantada bem novinha, sem a terapia, ele não vai evoluir tão bem. Claro que uma criança que implanta bilateralmente, por exemplo, com 7 meses, 8 meses, ele vai muito mais rápido no processo terapêutico do que aquele que implanta mais tarde. Porque aí junta a estimulação, a reorganização, com aquele substrato que já está mais plástico ainda. Entendeu? Claro. Só por curiosidade, a neuroplasticidade ela não está necessariamente ligada apenas à audição, né? Ela está ligada a vários outros processos do cérebro. Sim. Sim. Qualquer forma de estimulação, os 5 sentidos nossos, a visão, a audição, o tato, o olfato, não existem por acaso. Existem para poder fazer link com o meio externo e alimentar o cérebro, o computador central nosso. O cérebro só existe, só formula, só cria memórias com estimulação externa. Isso é o processo de evolução de neuroplasticidade incidental que você viu. E você acha, assim, que para a criança ter um bom desenvolvimento com o implante, aproveitando o máximo da neuroplasticidade dela, o estímulo ele precisa ser constante, precisa ser diário? Ou, por exemplo, a criança poderia usar o implante só para ir para a escola? Não. É a mesma coisa por exemplo, eu acho um absurdo isso, os pais às vezes comentam a judiação. Você tampar a orelha, eu não quero mais ouvir agora. Entendeu? Então, a gente orienta a usar o mais tempo possível. Se a criança ficar acordada 10 horas por dia, que ela use 10 horas por dia. Quanto mais, melhor. Você entendeu? Só que eu tenho problemas. No SUS acontece muito isso, infelizmente. A gente tem um dilema grande que a gente sofre junto com as famílias. Às vezes a mãe vai trabalhar e deixa com o cuidador ou com a avó. E às vezes a avó tem medo de quebrar e tira. A gente sempre se debate. A criança não evolui tanto, aí eu vou lá ver no datalog, está usando? Não está usando direito. Então isso é muito complicado. Porque às vezes você usa, coloca no tempo certo e não acontece. Outro paralelo, um exemplo que eu acho muito importante. Eu tenho um caso um específico de um paciente que ele implantou com 3 aninhos. Não foi tão precoce, mas estava no período ainda. E tinha tudo para evoluir bem. Só que ele estava morando muito no interior, aqui da Bahia, e não tinha reabilitação adequada. E ele não tinha acesso adequado para a gente. A gente fazia um monitoramento, vinha de 3 em 3 meses, só que a família não relatava isso para a gente. Aí nós fomos descobrir depois que a reabilitadora que trabalhava com ele fazia terapia de funções de fala e não de audição. Você entendeu? Fazia uma terapia diferente, que não era para audição, não adiantou nada. Aí chegou, ele quebrou muito o implante várias vezes, e chegou para a gente depois com 6 aninhos, não tendo oralidade quase nenhuma, porque não foi evoluindo esse processo. E nós indicamos de cara libras para ele também, já tinha indicado, mas aí a família ficou resistente, mas passou-se um pouco do processo. Isso pode acontecer, não é garantia, colocou e está usando e fica. O importante, quanto mais tempo usar e melhor organizado. Essa realidade do SUS é cruel. Agora, com a questão da manutenção, melhorou um pouco, mas é muito cruel ainda, porque quebra-se muito e o financiamento é mais difícil. Verdade. Pessoal, vocês que estão assistindo, fiquem à vontade de fazer as perguntas já no meio da live. Não deixem para o final da live, se eu não consigo fazer todas as perguntas que vocês queiram saber. Fiquem à vontade para ir perguntando e comentando as respostas do Dr. Marcos. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Qual é a ligação da da audição com para evitar questões de deteriorização, não sei pronunciar essa palavra, deteriorização.
Eu estou precisando fazer umas consultas de fono aqui, porque eu já estou desaprendendo algumas coisas. Quando o cérebro deteriora por causa da idade, eu ouvi dizer que a pessoa que perde a audição, ela pode ter mais predisposição a ter questões neurológicas. Isso está ligado à neuroplasticidade? Por quê? Também. Porque mesmo na fase do idoso, continua tendo neuroplasticidade, continua tendo criações de conexão. E o canal auditivo é um dos mais relevantes para esse processo de estimulação cerebral de plasticidade. E o paciente idoso, que às vezes perde a audição, vai perdendo, não é perde total, ele vai perdendo um pouco a audição, ele tem mais dificuldade de compreensão, ele evita convívio social, é muito comum eles não conseguirem se adaptar com o aparelho auditivo, é muito triste, a família isola, e aí ele fala que ele não entende, ele não vai conversar, ele deixa de, por exemplo, ir na esquina com os amigos jogar dominó, o homem, por exemplo, ele evita situações comunicativas, e aí a associação, cada vez mais nós estamos estudando, a associação de demências e déficits cognitivos associado à perda auditiva também. Por quê? Essa privação sensorial ou a diminuição da capacidade sensorial faz com que ele evite várias situações de interação que gerariam plasticidade para ele, continuariam dando melhora do substrato neural. Um exemplo disso, a gente pode perceber, você vê esses pesquisadores super velhos que são super lúcidos, não é isso? Aí você vê depois um outro paralelo. Aquele idoso que a família está lá, abandonadinho, fica numa casa de repouso, como ele tende a cair a parte cognitiva dele. Por quê? E a audição é importante, porque a audição é um processo cerebral. E se é um processo cerebral, quanto mais você estimula, mais conexões você cria. Isso é muito relevante. Por isso, cada vez mais a gente associa a perda auditiva, dificuldade de adaptação de AASE, o não uso de aparelho nesses idosos, a processos de demência, de Alzheimer, coisas que vão evoluindo com o tempo. Isso é muito sério. Tem estudos cada vez mais colocando essa parte. E agora, ainda bem, estamos voltando cada vez mais para a avaliação auditiva do idoso, que a gente ficava muito na criança, né? Na parte do implante, principalmente, era muito aquela coisa, diagnóstico precoce, adaptação infantil, e vamos lá. Hoje não, nós estamos vendo, tem o idoso também. A melhor idade também tem que ser trabalhada, estimulada. E se ela não for, nós vamos ter vários problemas, não de saúde auditiva, mas saúde geral, de isolamento, de processos mais sérios, muito mais sérios. A gente tem, inclusive, hoje eu tenho pacientes de 90 anos de idade que nós implantamos. Se for tranquilo, claro que ele tinha uma perda pós-lingual progressiva, mas implantou e está feliz da vida. É muito legal eu ouvir essas coisas. Tem uma que fala, eu vou morrer, mas eu estou ouvindo. Tá? Quanto tempo vai durar, doutor? Não sei, mas vai ouvir. E aí ela está super lúcida. E você vê como que é importante isso. Isso é muito importante. Não sei se eu fui claro nesse processo, mas essa associação é direta e a falta da estimulação cerebral auditiva, por ser um processo cognitivo cerebral também, ela impacta diretamente na diminuição das conexões cerebrais, da perda de neurônio, pode gerar demências. E qual a importância dos mapeamentos, dos ajustes dos aparelhos auditivos ao longo dos anos? Tem a ver com a neuroplasticidade? Isso tem a ver, porque alguns médicos dizem que é super importante que haja fones, na verdade, dizem que é super importante que mesmo a pessoa esteja ouvindo bem, seja acostumada, que ela volte no audiologista pelo menos uma vez por ano, para poder fazer ajustes. Qual a importância desses ajustes? Porque existe um refinamento, né? E atualmente, cada vez mais são lançados algoritmos, tecnologias, que não do implante em si ou do aparelho auditivo, mas dos softwares de programação, eu consigo melhorar o envelope sonoro, melhorar o processo dessa entrada desse som. Por quê? É uma cóclea doente, não é uma cóclea normal que está ouvindo normal. E essa cóclea normal ela tem milhões de células ciliadas. A do deficiente auditivo, implantado principalmente, não tem nada, praticamente nada. Então, aqueles 24 eletrodos, ou 36, ou 12 pares que seja, os processos que vai ter que organizar. E aí a gente tem que ficar atento, porque essa estimulação vai ser cada vez melhorada, o processamento cerebral vai ser cada vez melhor, se eu conseguir fazer entrar um som mais adequado para vencer essa barreira toda e chegar no cérebro. Por quê?
um som sem processamento cerebral não tem significado. E aí que vem que a pessoa fala para você, às vezes, você já viu falar, olha, eu estou usando meu implante hoje, mas eu estou tão cansado que eu quero tirar. É o esforço auditivo, é a fadiga mental. Por quê? Porque você tem que fazer um esforço tão grande para ouvir, quando a escuta é competitiva e o som não é tão fluido, ainda mais se você for unilateral, fica mais difícil. Um ambiente sonoro muito intenso. Isso gera estresse, gera cansaço cerebral, e essas calibrações, esses mapeamentos, regulagens, vão tentar cada vez mais melhorar esse processo para o som, fisicamente falando, conseguir passar lá e processar melhor para ser mais útil para o cérebro e evitar a fadiga e melhorar o processamento também. Em adulto é muito comum a gente ter aqueles dias que a gente passa o dia inteiro trabalhando e aí a gente chega em casa, depois tem 1000 reuniões e a primeira coisa que a gente quer fazer é tirar o implante. Mas recentemente eu fiz uma live com uma fonoaudióloga que ela estava falando pra gente tentar não ter esse hábito, a gente continuar com o implante mesmo se a gente estiver cansado no final do dia. Porque esse negócio é como um exercício, né? Se a gente ficar tirando sempre que a gente estiver cansado, a gente também nunca vai se forçar a ir um pouquinho além do nosso limite, né? E é o nosso papel, de reorganizar isso. Esse feedback do paciente, se ele está cansando com essa programação, temos que melhorar. É o nosso papel fazer isso. E esses retornos são importantes, nem que sejam retornos de menos tempo. Tem que ter, porque a nossa função é melhorar a qualidade de vida do usuário e oferecer para ele que ele use adequadamente, não queira tirar, e tenha conforto auditivo, acima de tudo. Uma pergunta que eu vou fazer em relação a um post que eu vi recentemente no Facebook. Às vezes a criança precisa mandar o implante para manutenção e aí ela fica um mês na manutenção e quando volta ele não consegue voltar para o mesmo mapa e é preciso refazer o mapa. Por que isso acontece? É porque isso já é uma coisa um pouco anterior, não é cerebral, é nível de corrente. O implante funciona por nível de corrente, né? Você tá habituado, existe uma aclimatação, uma habituação neural, do nervo em si, do próprio nervo oitavo paracraniano para cima. Você se habitua àquela energia elétrica do seu mapeamento que gera uma sensação auditiva, certo? Só que você parou um mês de usar, você vai sentir muito forte. Por quê? Aquela energia, a seu substrato neural não se adapta mais. Não que você não consegue usar mais, você tem que baixar muito. Então, a orientação é sempre, quando vai para a manutenção, a gente manda os mapas para a empresa, geralmente. Mas orienta a família, olha, se você não puder vir no centro de implante, eu peço para vir. Se você não puder, você vai colocar no programa 1, o mais baixo de tudo, e vai tentar. Mas, mesmo assim, tem crianças que não conseguem. Isso é muito sério, em criança pequena. Eu tive casos de criança que a mãe colocou, criou trauma, deixou de usar o implante por um bom tempo, já que reorganizar a criança, ele não queria mais usar. Aí mãe chora, pai chora, vive um processo todo, porque... E às vezes é tão interessante que a criança fala assim, que a mãe fala como se ela tivesse sentido um choque. Ela arranca da cabeça e sai chorando. E de fato é uma estimulação muito forte, porque aquele nível de corrente não é o mesmo que o nervo já está acostumado, porque ele deu uma rebaixada. Então, essa questão do choque. Alguns pais me perguntam se é uma sensação táctil de choque. Eu acho que, na verdade, ela dá muito mais um susto. É como jogarem um holofote na sua cara. Você está no escuro, de repente, assim, é uma sensação muito desconfortável mesmo. Então, ela não é assim, exagero da criança que ela fala que ela está tomando um choque, mas é a maneira como ela consegue explicar a sensação de desconforto, né? Então, voltar num audiologista e refazer o mapa, depois de ficar muito tempo sem usar, é super importante. E aí eu queria ouvir... Eu não sei se você já passou por isso, mas durante um exemplo que pode ficar mais claro, durante o mapeamento, você vai fazendo, quando você faz a calibração de cada eletrodo, você vai dando nível de corrente e vai perguntando para o adulto, por exemplo, está alto, está baixo, está médio, depois você faz o balanceamento nesse nível. Não sei se você já passou por isso, mas tem alguns eletrodos, principalmente os agudos, que geram um pouquinho mais de desconforto. E é comum, às vezes, a pessoa no início, você não está estimulando nada, você sobe um pouquinho mais, está doendo. Mas não é dor de choque, é aquele estímulo que parece dar aquela agulhada, aquela sensação de pinicamento, parece. É isso que a criança sente. E é uma coisa dolorosa e desconfortável e atrapalha muito.
Agora, já que você falou que você tem pacientes idosos, eu gostaria de saber como que é a adaptação, porque a gente fala muito da adaptação de crianças. Como que é a sua experiência com pacientes idosos? Eu não tive a oportunidade de fazer live sobre esse assunto ainda. É muito interessante, porque geralmente o idoso já tem uma história de vida, né? Já tem um processo interessante. Isso é muito legal, porque ele tem mais, ele é mais satisfeito, ele vivencia aquele momento. Você vê que a hora que você, geralmente às vezes ele é pós-lingual, perda progressiva, e ele ouve os sons e fica muito mais grato, né? Na ativação tem coisas maravilhosas. Às vezes tinha uma paciente que ela não era tão idosa, mas ela estava, acho que, com 60 anos de idade. Ela nunca tinha ouvido os filhos falarem mãe, porque quando os filhos nasceram dela, ela já era deficiente auditiva, usuária de AASE, né? E é muito interessante. E quando ela ouviu, a gente está todo mundo na sala, os filhos entraram todo mundo, né? A hora que ela ouviu mãe, eu entendi mãe, entendeu? Então, hoje ela fala que ela ouve as músicas do Roberto Carlos, agora nasceu um netinho, ela fala assim, Marcos, o prazer mais que eu tenho é ouvir meu netinho falar vovó, tal. Então você tem esses processos, né? Um outro que a gente tinha, que ele tinha doença de Chagas, mas era asa 1, podia operar, tal. A gente operou ele com 60 e poucos anos de idade e depois ele morreu acho que com 68, 8 anos depois. Mas ele chorou durante a ativação porque ele passou um monte de tempo sem ouvir a mulher falar com ele, não entendia. E geralmente esses pacientes, os idosos, eles se excluem mais e não procuram uma segunda língua, né? Não fazem tão bem leitura labial, não vão procurar fazer Libras, então ficam muito mais excluídos. Aí você vê que acontece muito isso. Então, essa experiência é muito interessante. E aí você vê que eles ganham mais qualidade de vida, vivenciam outros ambientes, ficam mais vívidos, começam, tipo, acho engraçado, tem uma que começa hoje ela chega no consultório com o cabelo pintado, toda maquiada, antes ela não era assim, interessante, ela não era assim, e ela fala que a gente, que com esse processo, nós trouxemos qualidade novamente de vida para ela, e eu acho que a importância do tratamento auditivo, nós, reabilitadores, trabalhando no diagnóstico em si, nós damos qualidade de vida para os pacientes. A escuta terapêutica, o ouvir, o sentir os problemas, o sentir as situações, o entender que a neuroplasticidade pode ser usada a favor do paciente e não tem idade para isso, mas quanto mais você respeita esse processo e evitar, no caso dos idosos, as demências, essas questões, então acho que tudo isso é muito relevante, é muito prazeroso para nós que trabalhamos com isso. Eu, por experiência prática, eu posso dizer que sim, o implante coclear ele trouxe mudanças para a minha autoestima, né? Porque a gente começa a sentir que a gente está participando mais do mundo, porque a gente está ouvindo mais o mundo. E isso realmente traz mais autoconfiança para a pessoa, traz mais segurança, a gente está sentindo segurança, porque você sabe que a campainha está tocando, que o interfone está tocando. Esse tipo de coisa realmente faz muita diferença em coisas que as pessoas não imaginam. Elas sempre pensam que o implante coclear, a gente coloca, a gente vai ouvir e é isso. E não é só isso, tem questões psicológicas relacionadas de autoestima, de autoconfiança, né? Então é bacana você trazer essa moça, né? Que ela foi pintar o cabelo para mudar, porque realmente a gente não espera esse tipo de mudança, mas eles podem acontecer, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Eu, por exemplo, já tive uma amiga que se separou porque ela descobriu que o marido dela debochava da voz dela. Ela ouviu os deboches que ele fazia com a voz dela. E ela acabou se separando dele por causa disso. Mas foi bom para ela, porque ela descobriu que ela estava casada com uma pessoa que não estava torcendo por ela. Né? Não a respeitava, né? Essa questão é muito interessante. Eu até falo que dentro do SUS, eu sou entusiasta do SUS, me perdoe, mas eu acho que hoje, cada vez mais com essa pandemia, o SUS é mostrando a sua cara, a pesquisa, a ciência, eu sou entusiasta desse processo todo. Também sou professor, gosto muito desses processos de públicos, né? E eu costumo dizer que para os gestores públicos que hoje em dia o implante coclear, se bem feito, bem organizado, o investimento no SUS dele não é um investimento só de saúde,
mas é de qualidade de vida, é um investimento social, de reinserção social, quando bem organizado. Agora, voltando para o implante coclear de criança, o que a gente pode esperar de uma criança que ela só tem a oportunidade de fazer um implante com 4, 5, 6 anos? Ainda está dentro das janelas de neuroplasticidade? Não está mais? A gente tem muita dúvida em relação a esse período dos 4, 6 anos. Existe uma discussão muito grande sobre isso, né? Antigamente falava muito só dos 3 anos de idade, né? Claro que é um período ideal, mas nós já estamos dando cada vez mais atenção para esse público do 4 aos 6 anos de idade. E aí, quanto mais está nessa janela, o que muda, eu falo muito isso na equipe, o que muda é a interação da família, a vontade do processo, né? O arcabouço terapêutico envolvido, todas essas questões, porque isso muda muito. Eu tenho pacientes, às vezes, com 5 anos de idade, que talvez não seria tanto critério bom como o de 3 anos. Mas a família é muito empenhada, sempre usou aparelho auditivo, fazia boa leitura labial, sempre fez terapia, a questão social dele é interessante também. Então, ele consegue investir. E a gente aposta nessa família e dá certo. Mas é um público que a gente sabe, a gente tem que ter até as limitações. Eu não vou esperar de uma criança que fez implante com 5 anos que ela tenha comunicação oral de igual ao outro que fez implante com 3, com 2 anos de idade. Mas hoje, nós já, no SUS principalmente, porque no particular não. No particular sempre teve essa visão mais ampliada. Mas no SUS tem critério de seleção e indicação muito rigorosos. E aí esse público ficava meio alheio. Hoje nós estamos abraçando cada vez mais esse público até os 6 anos de idade. Mas sabendo, a curva de crescimento, ela cai depois dos 3 anos de idade. Mas dá para reabilitar. Dá mais trabalho para Lilian, as reabilitadoras aí. Elas que têm que cuidar dessa parte. Com certeza. Os reabilitadores explicam muito sobre essa diferença de um estímulo que tem mais cedo, mas eu gostaria de saber da questão de neuroplasticidade, né? Porque eu acho que o estímulo pode fazer totalmente diferença, mas tem pais que desanimam de fazer o implante porque a criança já passou dos 3 anos. E aí, assim, ela pode não ter o mesmo resultado que uma criança que foi implantada com 8 meses, mas não significa que ela não vai ter nenhum resultado favorável, que não vai ter resultado nenhum. Porque neuroplasticidade é um processo de modulação, de organização cerebral frente a um estímulo. O que a gente diz é que a neuroplasticidade vai diminuindo com o tempo, mas ainda na infância ela é muito grande e vai existir. E conforme o estímulo for bem feito, bem organizado, você pega uma criança que usa diariamente, família boa, terapia boa, estimula, porque família boa que eu falo, como a Lilian trabalhou com vocês, o empoderamento da família, que a terapia é 1, 2 vezes por semana, o resto é em casa, não é isso? E se você continuar estimulando, essa criança vai ter uma plasticidade cerebral. Não vai ser a mesma do precoce, de 8 meses, 1 ano, 2 anos, mas vai ter vai ter um processo de plasticidade, porque ele é contínuo. Ele vai diminuindo, é como se fosse aquela argila que vai perdendo água, vai ficando mais durinha. Mas dá para você moldar um bom vaso também, assim, brincando com a estrutura. Mas eu considero importante e tem que acontecer. Tem que acontecer, só que depende muito, cada vez mais, do uso, da reabilitação, da família, não só da família, assim, que eu sinto muito. É que às vezes a família ela não quer fazer mais. Ela faz, aí demora muito o resultado é mais lento, ela desanima. E tem que entender que não é culpa da criança, que o resultado é mais lento se você imaginar que a plasticidade está um pouquinho menor. É normal isso acontecer. Deixa eu te perguntar uma coisa em relação a implantes de adultos. Como é que o tempo que a pessoa de privação auditiva, porque, por exemplo, no meu caso, vamos trazer o meu caso, tá, como referência. Tá. Eu ouvi naturalmente até os 9 anos de idade. Eu fiquei 22 anos sem ouvir, sem estimulação auditiva, tá? Porque eu tenho perda profunda bilateral e o meu resultado com o aparelho auditivo era de ouvir 2 frequências. Eu não podia dizer que eu tinha estimulação. O meu resultado ele foi relativamente lento, mas chegou aonde eu queria chegar. E não foi rápido, mas ele chegou lá. E eu queria saber como que o tempo influenciou na memória auditiva. Você é um caso de perda pós-lingual. Se você perdeu com os 9 anos, já tinha a linguagem consolidada. Uma criança, 5, 6 anos de idade, já está com a linguagem quase toda consolidada. Então, a gente considera
perda pré-lingual e perda pós-lingual. As perdas pós-linguais, como a sua, a preconização de plasticidade, a estrutura toda neural, a gente preconiza que tenha metade do tempo de surdez, mas casos como o seu, por exemplo, você implantou 20 anos depois, não é isso? Então foi muito tempo. Então a gente sabe que esse processo é muito mais difícil, mas você é uma prova viva que existiu neuroplasticidade em você, mas teve, como você mesmo disse na live com Lilian, teve o apoio da família, teve a sua força de vontade, porque não desistiram de você. Agora, simplesmente fazer com um tempo maior desse e não ter uma estrutura bem organizada, de tempo de uso, de terapia, de estimulação intensa, ininterrupta e sem desânimo, ela fica mais difícil. Você mesmo disse, demorou mais, foi mais complexo, mas eu cheguei. Mas a gente sabe que no SUS, principalmente, a gente fala para o paciente, olha, talvez o seu resultado não vai ser tão bom por causa do tempo todo de uso que você tem. Mas nós temos vários exemplos de pessoas que foram muito bem. Assim como tem outros, eu tenho exemplo de pessoas, às vezes, que tiveram 15, 20 anos de perda, e aí fizeram o implante e hoje não estão satisfeitos. Mas demanda que é uma pessoa poliqueixosa, desanimada para tudo, sempre procura achar subterfúgios, né? Eu não estou assim porque eu não fiz aquilo. Então, tem que ter boa vontade e abraçar a camisa, investir que você quer usar, você quer mudar, você quer chegar lá. Mas se você não chegar, você vai chegar até onde for possível. É esse o processo. Mas esse tempo, quanto maior, é mais complexo. A gente preconiza, por exemplo, no seu caso, você tinha 9 anos quando você perdeu. O tempo adequado seria 16, 15 anos. Mas aí você prova que a neuroplasticidade aconteceu com você. Na verdade, quando eu perdi a audição, eu procurei o primeiro médico, que para falar de implante, eu tinha 12 anos de implante, de surdez. E ele disse que não era para o meu caso. Porque ainda era naquela época, isso na década de 90, os critérios eram diferentes de hoje, né? Então a gente tem que considerar também que esse tempo é porque os critérios mudaram. Mas ela tem um senhor aqui, que ele falou que ele ficou 38 anos sem ouvir. E que ele tem um excelente resultado. Ele tem um excelente resultado com o implante coclear. Então, assim, ele está perguntando se ele é um ponto fora da curva. Eu acho que sim, não. Não, isso é um exemplo que... Você também é um exemplo. Essa paciente que eu falei para vocês, que dessa senhora que ouviu a filha, ela também foi um caso como você. Ela tinha audição na infância, depois usou o aparelho e perdeu, assim, bem novinha. Quando ela casou, já era surda. Quando nasceu os filhos, já era. Ela passou, acho que, 30 anos sem ouvir. E depois, quando ativou, ficou bom. Então, cada vez mais estão surgindo pontos na curva como vocês. Mas é o que eu falo. A pessoa tem plasticidade, não é tão grande. Mas se você estimular, você vai reorganizar. É a força de vontade, né? É que nem fazer musculação. Quanto mais seu empenho está, mais fibras você organiza e melhor você chega no tono muscular que você quer. O cérebro é muito parecido. O cérebro é um órgão muito inteligente, que se você não usa tanto, ele vai falar, não está usando, eu vou usar para outras estruturas. Mas se você começa a usar bastante, ele vai se reorganizar. Claro que, como você falou, antigamente ela não indicava. De fato, não indicava, porque baseava nessa premissa. Não pode mais que metade do tempo da surdez. Mas hoje em dia já mudamos isso, a gente só orienta o paciente. Olha, é muito tempo, você pode ter dificuldade. Isso é uma coisa muito séria. Você quer chegar até onde? Eu quero chegar até aqui. Você tem que saber que você pode não ter dificuldades e não chegar. Tá bom para você? Sua expectativa está lá em cima, você vai querer abraçar conosco. Aí eu quero. Aconteceu com você, com esse paciente, com esse senhor que falou. E parabéns para vocês. Eu sou paciente da Valéria Goff, né? Você deve conhecer a minha fã, que ela é bem conhecida. A Valéria, quando eu cheguei para ela na primeira consulta com ela, né, eu tinha 22 anos de surdez, eu não tinha grandes expectativas e ela foi bem. Ela falou uma frase para mim, que é o que eu falo para todo mundo. Ela falou assim, o que você quer com o implante? Pode sonhar, só não põe prazo. Não põe prazo, tá? Se você quiser chegar a falar no telefone, aprender outra língua, você pode querer isso. Não é proibido que você queira. Só que não determina prazo.
Porque isso pode acontecer amanhã, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. E se você estiver disposta a tentar até chegar lá, você vai ficar feliz, porque você vai aproveitar todo o processo. E foi exatamente isso que eu fiz. Claro. O único ponto que eu queria fazer para ficar claro para os leigos, os usuários também, é que existe uma diferença. No caso de vocês, desse senhor e outros, vocês já eram pós-lingual, mesmo sendo muito tempo de estudante, teve uma estrutura cognitiva, né? Vocês criaram memória auditiva e ela ficou lá. Não foi usada e foi... Claro que você passou muito tempo fazendo leitura labial, então você continuou estimulando, correto? Sim, agora, se você pega tem essas diferenças. Você pega um paciente, por exemplo, que nasceu com a perda auditiva congênita, por exemplo, nunca foi estimulado. Aí é complexo, porque não tem memória auditiva, e eu falo para os pacientes, por exemplo, vai ser como se fosse cair de paraquedas no Japão, ouvir tudo, mas não entender nada, porque a audição, nesse caso, a compreensão fica muito mais difícil. E essa plasticidade, sem um substrato que já existia, sem um caminho, é bem complexo. Por isso que a gente não orienta a fazer, não indica, é bem complicado isso. Só que, às vezes, a família tem dificuldade para entender. Né? Não, com certeza. Ela falou isso por o fato de eu ser pós-lingual. E a gente sempre ficou muito claro que o fato de eu ser pós-lingual é uma expectativa. E um pré-lingual tardio tem outra expectativa. A gente tem consciência. Mas mesmo para um caso de um pós-lingual com muito tempo de privação, é importante que ele não espere um resultado imediato. Pode acontecer, pode ser um milagre. Mas ele não pode esperar um resultado imediato, porque pode ser que isso não aconteça, porque o tempo de privação, ele afeta um pouco também a percepção auditiva, né? A memória auditiva, se você... Tem uma pergunta... Outra coisa, só com relação ao tempo de privação, se você tem uma estrutura cerebral, tipo lobo temporal, a parte central da audição, né, inicial, se você não estimula o canal auditivo, fica muito tempo de estimular, o seu cérebro vai pegar essas áreas para fazer outras áreas de associação, entendeu? Então, esse tempo maior de estimulação cria outras conexões. Por isso que o tempo de privação é muito importante. Eu não sei se você vai perguntar, mas é um gancho interessante de você pensar naquele cara que vai fazer o implante bilateral sequencial. Tem que pensar nisso, porque se você tem uma estimulação de um lado, você cria um processamento cerebral, você cria um caminho cerebral durante muito tempo, vai inserir outra fonte sonora, você vai criar conflito inicial. Então, essa reorganização cerebral tem que ser bem pensada, porque a audição é cerebral, e não só abrir outro canal auditivo. Isso é muito sério. Tem 2 perguntas aqui para você. Uma pergunta é o seguinte... o filho dela tem 2 anos e 6 meses, ele implantou há 1 ano e 5 meses. Já está falando algumas palavrinhas. Aí ela precisou mandar o implante coclear para assistência técnica e ele ficou 3 semanas sem implante. E parece que ele esqueceu como que se fala. Se isso é normal acontecer, e por que isso acontece? Pode acontecer, porque provavelmente ele estava consolidando essas palavras, essas conquistas auditivas. Ele parou de estimular, ele perde vocabulário. Ele perdeu porque criança pequena, ela não tem um processamento organizado, aí está organizando. Se você para de estimular, ele perde. E mesmo adulto pode acontecer. Por exemplo, esse caso, quando retornar, ele vai ter que trabalhar novamente e vai conseguir mais rápido do que estava antes. Mas algumas palavras, alguns sons ele pode perder, porque ele estava em processo, não tinha ainda memorizado a memória imediata, de organização, estava em processamento ainda. Por quê? É igual ao aprendizado normal de escola. Você ouve o que o professor fala, fica gravado lá, mas se você não estuda, não esquece no dia seguinte. Então você tem que ouvir, processar, estimular, para poder ter uma memória, gravar e você fica lá. E você vai poder evocar frequentemente. Aconteceu com ele, mas ela fique tranquila porque ele é bem novinho, tem muita plasticidade. E foi pouco tempo de privação, sem estimulação. Quando retornar, cadenciar o trabalho, ele vai recuperar essas palavrinhas muito mais rápido, porque ele está reorganizando esse processo.
Faz muito sentido isso. Eu vou fazer um paralelo, ver se eu estou fazendo o paralelo correto. Quando a gente estuda uma segunda ou uma terceira língua, a gente pode chegar ao nível da fluência, mas se a gente para de praticar, a gente vai perdendo e vai voltando para o intermediário básico, né? E aí a gente tem que estudar tudo de novo. Mas é isso, é porque é o contínuo, né? Porque o cérebro, ele aprende muito com o estímulo, com o esforço, com o contínuo trabalho, com o contínuo exercício cerebral. E a audição é um processo cerebral. Se você para, você perde. Um exemplo, para ficar mais claro para ver, eu tive um caso de uma paciente pós-lingual, professora universitária, ela perdeu a audição e ficou muito tempo sem ouvir. E ela se excluiu um pouco, ela se aposentou, tal, depois ela foi fazer. Quando ela chegou para fazer o implante, ela tinha perdido um monte de palavras, de vocabulário, e estava com a voz mais lentificada. Ela não tinha esse feedback auditivo de controle da fala, ela perdeu, né? Isso acontece. Uma criança do Hospital Emmanuel, ela teve, por exemplo, meningite com 5 anos de idade, implantou com 8. Chegou para a gente, ela falava bem diferente, porque ela tinha perdido muito toda essa entonação, essa fluência, esse colorido da audição. Mas mesmo, a minha voz mantém o sotaque de que ficou 22 anos sem feedback auditivo. Por melhor que a minha voz seja, eu reconheço que ela não é uma voz do ouvinte. Mas se eu coloco um áudio meu de antes de botar o implante agora, você percebe que a diferença é absurda. E eu faço isso com os pacientes. Eu tenho paciente como você, por exemplo, que demorou muito para fazer, mas era muito esforçado. Eu tenho tinha um usuário de AASE que ele era muito esforçado. A família, ele desde quando pequenininho ele usou a AASE, fez terapia, mas só foi fazer implante com 18 anos de idade, porque não tinha condições. Fez pelo SUS. Hoje, a voz dele mudou bastante. Ele continua com o padrão de uma voz não igual do ouvinte normal, mas ele tirou carteira de motorista, vai para a faculdade sozinho, a qualidade de vida, a vontade de fazer. Isso que importa. A entonação em si, o importante é se comunicar e estar feliz com o processo de comunicação. E fazer esse paralelo, ver a sua evolução. Tem uns casos que a pessoa não consegue ver a própria evolução. A gente mostra, às vezes. Isso que eu gravo, às vezes, as pessoas. Tem algumas perguntas aqui. Por exemplo, a leitura labial, ela estimula a memória auditiva? Tem uma pergunta que eu estou fazendo. Continua estimulando. É muito importante porque, um exemplo claro, você, por exemplo, ficou muito tempo sem ouvir, mas você praticava a leitura labial. Então, você continuava estimulando a memória auditiva. Porque quando você faz a leitura labial, você fica produzindo sons, organizando a memória auditiva. É diferente de quando você, por exemplo, isso você pode verificar em ressonâncias magnéticas de speech, não para usuário de implante, não pode fazer ressonância, mas pacientes que têm maior estimulação de lobo temporal, lobo occipital, né, que exercitam mais a questão visual, fazem mais estimulação do lobo occipital, mais a parte oral, o lobo temporal, entendeu? Então tem muito isso. E a gente pode... Vou te dar uma coisa, né? Eu fiz leitura labial durante toda a minha vida, até hoje eu sou muito boa em leitura labial. A primeira palavra que eu ouvi e que eu entendi espontaneamente, ela foi um estímulo auditivo, mas eu reconheci como visual. A palavra acendeu na minha frente. Foi como se eu visse a palavra acendendo. Tanto que eu conto isso na minha palestra, que eu mostro, porque acendeu a palavra, assim, porque o meu cérebro ele não soube interpretar direito e ele colocou como um estímulo visual. Essa é a magia da neuroplasticidade, porque ele faz uma associação entre os hemisférios. E aí você tinha a memória auditiva, e tem uma associação com a visual. Tanto quando você, por exemplo, você ouve um miado, você vai lembrar do gatinho que você teve na infância. O gatinho amarelo, o pretinho, você não lembra. Quando você ouve gato, a palavra gato, você vai lembrar do animal peludo, coelhinha. Então, essa associação auditiva é que e visual melhora o seu processamento e deu essa possibilidade. Acendeu. Isso é verdade, acontece. Isso é muito interessante esse relato. Uma pergunta que estão fazendo aqui é se tem algumas práticas que podem estimular a neuroplasticidade. Por exemplo, a prática de esporte, ele estimula o cérebro na neuroplasticidade dela? É uma pergunta que estão fazendo. Qualquer atividade que envolva estímulo visual, motor,
auditivo, tátil, vai estimular a plasticidade. Um simples assim, uma simples pro idoso, uma simples palavra cruzada, ou uma atividade manual de crochê vai estimular. Claro que a gente sabe que quanto mais você faz atividade física, o processo próprio da atividade física melhora a questão da plasticidade. O seu corpo todo funciona melhor, né? Mas qualquer atividade de estímulo externo vai melhorar muito. E a atividade física, tem estudos que mostram que quanto mais atividade você faz, melhor vai ser a sua capacidade, a reorganização do substrato neural. Inclusive, existe um paralelo sobre isso, sobre nutrição também. Tem um estudo que mostra que crianças pequenas, ouvintes, ou mesmo ouvintes normais, mal nutridas, vão muito mal e aprendem pouco, porque a nutrição, o cérebro demanda de muita nutrição de energia. Para as mulheres que fazem dieta, quem nunca passou por isso? Tira glúten, diminui, dá dor de cabeça, porque o cérebro precisa de muita estimulação, muita energia, isso acontece. A nutrição. É verdade. É verdade, a gente, quando a gente faz dieta, a gente se cansa de tudo, e aí, inclusive, a gente tem menos vontade de usar o implante, por exemplo, e é o do cansaço que traz, né? A gente sabe que a gente está exagerando na dieta quando a gente não está com tanta boa vontade para ouvir. Uma pergunta aqui que estão fazendo que eu acho que é interessante de você responder. Porque nesse período de pandemia tem muita gente que está com medo de fazer o mapeamento, tem muita gente que está ficando em casa. E aí a pessoa quer saber se a gente deixar muito para frente os mapeamentos regulares, se isso pode afetar a qualidade da nossa audição. Vai diminuindo a questão dessa especificidade de frequência, essa melhora não vai tendo tanto. Mas nós estamos num problema sério, que a gente está evitando o contato com os pacientes. Então, a gente é uma faca de dois gumes. Entre expor o paciente, e aí, em muitos casos, a gente tenta fazer até organizar, fazer orientações para ver se melhora isso. Mas, no hospital mesmo, por exemplo, eu só estou trazendo aqueles pacientes que estão com problemas bem graves, estão tratamento bem organizado, assim, uma proteção completa, e aí para ativar novamente quando quebrou o implante, ou deixou de usar, ou está na manutenção, mas os mapeamentos estão demorando mais. E isso a gente sabe que é uma perda para o paciente, mas é uma perda muito maior para as crianças menores, recém-ativadas, isso é mais sério. Aqueles que são pós-linguais, já estão num nível de retorno anual, não muda tanto, não muda quase nada. Você deve ter um exemplo disso. Tem paciente meu adulto que eu vou mudar, fala, não mexe mais no meu mapa, não quero que muda mais nada. Né? Não tem isso. Você cria aquela conexão, não quero mais que mude. A gente vai lá e tenta adaptar. Mas, quanto mais recente for a sua ativação, mais você vai sofrer com isso. Por quê? Você tem que sempre evoluir nas programações. Né? Isso é uma coisa complexa, nós estamos passando por isso. Não sei se eu respondi o que ela tinha perguntado. Pessoal, a gente já está quase 1 hora no ar, então eu vou ter que encerrar a live já já, mas a gente tem mais 5 minutos para aqui para a gente conversar. Se vocês tiverem uma última pergunta, eu fico super feliz de fazer essa pergunta. Mas enquanto não me mandam essa pergunta, eu queria saber sobre sinestesia. Você sabe o que é, né? Um estímulo, por exemplo, é quando a pessoa tem uma sensação de um estímulo de outro sentido. Você consegue falar um pouco sobre isso? Sinestesia, eu não conheço muito a estrutura da sinestesia, mas eu não sei se eu posso falar o que você gostaria, mas talvez você dando exemplo para mim de uma situação, eu posso tentar implementar. Foi exatamente o que eu expliquei agora há pouco, que foi o caso de ter um estímulo visual na hora que eu estava tendo um estímulo auditivo, pelo tempo que eu fiquei sem ouvir, que os córtex eles se misturaram na hora de reconhecer o estímulo. Mas na verdade tem uma pergunta aqui. Posso falar? Não foi uma mistura, porque existe associação, né? Todo o processo é uma associação cortical intensa. E aí você conseguiu evocar uma imagem visual, mas o processo de comunicação ele é visual e auditivo, várias etapas juntas. Então aconteceu isso. Então essa mistura que você falou pode ter sido isso. E por que dessa pergunta? É que tem uma pergunta aqui que eu não consigo entender muito bem a pergunta. Eu vou repetir. Se você entender, você conseguir responder, ótimo. Se você não entender, tudo bem, porque eu mesma não entendi. Alguns estudos demonstram que a sinestesia inerente nos sentidos, tanto fisiológico quanto emocionais,
e usam esses estímulos para atingir melhores resultados no aprendizado. E eu acredito que seja estimular outros sentidos. Sim. E aí, no caso, de uma pessoa que está, por exemplo, aprendendo a ouvir, qual a importância, eu acho que a pergunta é, qual a importância dela usar a visão no aprendizado da audição, coisas assim. Acho que é essa a pergunta. Acho que agora eu entendi. O que acontece? É o que a Lilian, vocês fazem muito. É de você não trabalhar só, por exemplo, o estímulo auditivo. Vai aprender agora a palavra ovo. Você vai interagir, você vai fazer um bolo, você vai pegar, por exemplo, o ovo, a imagem visual. Então, usar todo o substrato, todas as informações táteis, visuais, usar todos os sentidos para poder incrementar o aprendizado auditivo. Isso acontece. A gente tem exemplo para o aprendizado normal de universitário ou mesmo aluno de escola primária, eles falam que você retém o aprendizado 10% auditivo, depois somando com o visual, você vai reter 50% do que você aprendeu. Então, a somação de vários canais aumenta. E quanto mais você aumenta os canais, mais você sedimenta aquele neuroplasticidade, nesse sentido. Perdão, agora ficou claro. Sim. Que é uma pessoa que está perguntando, que é a Égila, ela tinha comentado que ela estava estudando Libras, e eu acho que ela quis entender melhor a questão do aprendizado auditivo do estudo. Égila, eu fiz uma live há um mês e meio, que falava sobre o método Kumon, que eles falaram que eles usam um método para ensinar crianças a aprender português, que eles têm uma ficha que tem o desenho, o nome da coisa, né? O desenho, por exemplo, a banana, a palavra banana, e eles também estimulam a criança auditivamente, então eles estão usando assim o visual, o símbolo e o som para estimular o aprendizado auditivo da criança, né? Eu acho que é isso que ela queria saber. Inclusive, isso é muito importante. Inclusive, a gente tem essa questão do bilinguismo. Tem estudos que mostram que o apoio visual do bilinguismo, a estrutura linguística, a sintaxe, a parte da Libras, ela é mais fácil do que a parte oral. E aí você criando essa estrutura, melhora o aprendizado auditivo e oral. Existem estudos que mostram isso. Mas essa sinestesia completa, eu vejo que mesmo dentro do oralismo, quando você trabalha uma terapia de vivências, essas vivências diárias, isso melhora muito mais, porque você vai ter não só o prazer de vivenciar, mas você vai sentir a estrutura na mão, ouvir a palavra, vai ficar mais fácil de gravar. Tá certo, gente. Então é isso. Se vocês não tiverem nenhuma última pergunta, a gente vai encerrar para a live não ficar muito longa para quem vai assistir depois. Porque muita gente que não consegue participar da live, mas assiste a live depois, para não ficar muito longa. Ela vai para o YouTube também. Se você quiser compartilhar essa live com alguém que não pôde assistir e não tenha Facebook. Então, eu te agradeço muito pelos aprendizados hoje. Eu acho que finalmente eu consegui entender o que é neuroplasticidade, né? Que ela não está ligada só a audição. Então, eu te agradeço muito. Se você quiser fazer um fechamento, finalizar, nós estamos, assim, a postos para te ouvir. Eu agradeço muito a participação. Eu acho que esse contato com o usuário, com os problemas, é muito mais importante do que a vivência só científica e clínica, porque é aprendendo com vocês, é sentindo as dificuldades e vendo as limitações, e se tornando mais humano, no sentido de falar assim, quanto mais eu vejo, mais eu aprendo, nesse sentido. E a devolutiva, né, do paciente falar, não, o profissional não tem aquela soberba de achar, eu sei o que é bom para você. Não, você não sabe o que é bom para mim. Eu sei o que é bom para mim e eu desejo que você me ajude a chegar nesse ponto. Tem uma última pergunta, se você não se importar de responder. Claro. Em quanto tempo que o aparelho ficou na assistência técnica é recomendável que a pessoa volte para fazer o mapa? A partir de uma semana, a partir de 2 semanas? Quanto tempo depois de ficar na assistência técnica é recomendado que a pessoa volte para fazer o mapa? Olha, isso varia de paciente para paciente. Criança, principalmente, eu sou mais preocupado com isso. Mas a orientação, geralmente, é umas semanas, um mês, pouquinho tempo, a gente manda os mapas e volta já para a empresa, a pessoa pode colocar. Mas com aquele cuidado de pôr bem no mais anterior e subindo devagar. Mas quando é criança pequena, pouco tempo de uso, a gente está se adaptando
escutando, eu fico mais reservado e procuro pedir para vir. Só se não puder. Se não puder, a gente tenta dar, a gente sempre manda a programação. Mas eu aconselho, pelo menos, ficou assim, agora, passou de 3 meses, 6 meses, não coloque, é melhor vir. É muito complicado, porque é uma reativação, né? Muito mais complicado. Mas um mês e pouco, vamos tentar ver se a pessoa consegue. Se ela não puder vir, ela vai tentar pôr em casa, mas sabendo que pode ter problema. Mas aí seria recomendado que pelo menos ela baixasse o volume, né? Deixasse o aparelho no volume sempre, mínimo, né? Sempre. É que, acima de tudo, por exemplo, ela tem 4 programas, 5 programas. Ela volta para o programa 1 e mesmo assim ela baixa o volume um pouquinho. Eu acho que eu espero que tenha respondido a pergunta da eu espero, Débora, eu espero que tenha respondido a sua pergunta em relação a isso. Tem muita gente pedindo para a gente não terminar, mas é que realmente fica cansativo para quem assiste depois. Se for o caso, depois a gente marca uma segunda live, se a gente conseguir um assunto bem bacana para a gente continuar. Mas muito obrigada por tudo. Pessoal, tenha uma ótima noite. Marcos, por favor, tenha uma ótima noite. E obrigada mesmo por esse aprendizado de hoje. Pessoal, beijinhos sonoros e até a próxima.